favor. Bom, então eu vou fazer como todo mundo, né? Tô acompanhando desde cedo, tá maravilhoso, glória a Deus, o Senhor tá sendo glorificado e tá difícil de sair, né? Tá maravilhoso, um melhor que o outro. Glória a Deus. Bom, gente, eu sou a Meirinha Magalhães, da Junta Mundial de Missões Infantis, sou fundadora da Junta, idealizadora do curso. Tá ok, pessoal já tá retornando. Eliane falou. Eliane da Nova Vida, minha amigona. Então, amém, glória a Deus. Bom, eu vim com a incumbência de falar sobre dons e talentos, né? Então vamos já entrar no assunto, porque eu vi confirmação do Senhor hoje aqui. Então, glória a Deus por isso, né? Estou muito feliz com a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Eu não vou apresentar slides, mas eu já fiz uma colinha aqui onde eu não vou ficar fugindo do assunto. Quem me conhece sabe que eu fujo do assunto, fico conversando e contando experiências e acabo fugindo do assunto. Mas hoje não. Marquei tudo bonitinho e vamos lá, vamos conversar. Ô, Meirinha, eu vou abrir você para você ficar tranquila. E aí tem aquele material que você me deu, que depois eu vou compartilhar aqui nos grupos, não é isso? Isso, tem uma material. Tá, então eu vou abrir para você ficar à vontade e a gente não ficar falando. Deus te abençoe muito, minha linda. Beijo, amém. Glória a Deus. Beijo. Deixa eu só esperar aqui. Aê, glória a Deus. Agora sou eu e você aí, ó. Glória a Deus por isso, né? Bom, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês ou pesquisar aí online. 1 Timóteo 4,14. O que 1 Timóteo 4,14 fala conosco? Fala assim: não desprezes o dom que há em ti. Se você tem assistido essa live desde o início, provavelmente você é um mestre. Porque se você trabalha com crianças, ensinando crianças e tem prazer, está desde cedo aqui, você tem prazer de aprender para ensinar, você é um mestre. E isso é um dom ministerial. Nós precisamos entender, porque as pessoas falam assim, a necessidade dos dons hoje, muitas pessoas pensam assim, muitas pessoas falam sobre isso, e sim, porque o amor nunca acaba, né? A palavra de Deus diz que os dons cessarão. Haverá um dia que os dons cessarão. Mas quando é que a palavra fala que eles cessarão? Quando o perfeito voltar, né? Quando o perfeito se revelar, então os dons cessarão. Eles foram necessários na igreja primitiva? Sim, mas eles também são necessários hoje, porque Deus não faz acepção de pessoas. E ele não ia trazer algo bom, tão maravilhoso, somente no tempo da igreja primitiva, para fortalecer a igreja. Não, ele quer que a igreja esteja fortalecida até que ele volte. Ele vem para nos buscar muito em breve, eu creio em nome de Jesus, e ele quer que nós possamos ser usado por ele. Ele quer nos usar. E a maneira que Deus nos usa é através dos dons e talentos. Amém? Então, se você tinha dúvidas sobre a questão de dons, os dons ainda são necessários? Sim, mas aí tem uma pergunta. Os dons e as crianças e os dons, eu preciso ensinar as crianças sobre os dons? Bom, quando nós falamos de mordomia cristã, nós também entramos nos dons e talentos, que é uma mordomia do Senhor para a nossa vida, né? Os dons que nós recebemos é para a glória do Deus vivo, não é para automotivação, autopromoção, mas é para falar sobre o amor de Deus, né? Manifestar a glória de Deus. O nosso Deus, o poderoso Deus, ele tem nos usado e usa a você e a mim para isso, para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Então, eu preciso ensinar as crianças sobre dons e talentos? Eu preciso ensinar as crianças sobre dons e talentos. Se você memorizar, se você lembrar, vamos comigo lá na Bíblia, né? Tudo é muito fundamentado na palavra. Se você lembrar comigo, a menina israelita, ela era uma criança ainda, ela era uma menina e ela foi usada por Deus. As nossas crianças são usadas por Deus. Samuel foi usado por Deus. E quando a criança, ela entende o chamado, o propósito de vida dela, nossa, o nome do Senhor é glorificado. Nos tempos atuais, a gente pode falar de David Silverstone. David Wilkerson. Silverstone é o que desmatou a África, né? Não, é o Silverstone é o que desmatou a África. É David Wilkerson, da Cruz e o Calvário, sabe? O punhal, né? O livro. Ele descobriu o chamado dele quando ele ainda era muito pequeno. Ele tinha 8 anos de idade e ele pensou o quê? Que ele queria ser pastor. Ele só pensou? Lógico que não, né? O Espírito Santo já revelou no coração dele. Ele queria ser pastor.
E durante toda a vida dele, ele foi pastor. Outra pessoa que eu posso revelar para vocês aqui, que vocês devem saber, o Billy Graham. Billy Graham, com 8 anos também, disse que queria ser pastor. E aí ele foi pastor a vida dele toda. Foi um dos grandes heróis da fé nas cruzadas. E aí, hoje de manhã, eu vi quem? Pastor Jean Porto, né? Que é uma referência hoje para nós, que foi ganho para Jesus ainda muito pequeno, né? E que hoje, olha, desde aquele tempo ele já entendia o chamado dele. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós entendemos que as crianças, nós não podemos subestimar as nossas crianças, principalmente no mundo atual, onde as crianças são bombardeadas o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nós precisamos mostrar para elas quem elas são em Cristo. O discipulado infantil, eu sou super adepta ao discipulado infantil, não por questões de batismo, assim como o pastor Jean Porto falou, mas por questões de enraizar a criança na palavra, na fé, e cumprindo o que a Bíblia diz, que é inculcar a palavra de Deus na criança, né? Que ela conheça o Deus Altíssimo. E ela conhecendo o Deus Altíssimo, o maravilhoso Deus de Israel, o grandioso Deus, ela também vai ser instrumento do Senhor para salvar. Através dela, o Espírito Santo vai ganhar, vai salvar almas. Então, nós precisamos. O Jean Porto foi extremamente usado por Deus para confirmar tudo o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, para falar com você hoje, porque realmente nós temos que ter a igreja em toda, não só no Brasil, mas no mundo todo, precisa se despertar que a gente não tem que só contar história bíblica para a criança, não. A gente também tem que mostrar para ela quem é esse Deus maravilhoso e que o poder dele é manifesto ainda hoje na Terra. E que ela é instrumento do Senhor. Eu tive o privilégio de poder servir a irmãozinhos, a crianças, e poder ver o desenvolvimento deles na vida espiritual. A Lucy Sampaio, que faz uma participação conosco lá no curso do Ministério Infantil na Opção Chamado, ela fala sobre esse desenvolvimento espiritual que a gente tem que se preocupar. E realmente a gente tem que se preocupar. A gente fica muito preso assim, que idade que eu vou falar? Gente, é o Espírito Santo que trabalha, eu só tenho que ensinar. O despertar dentro da criança é o Espírito Santo que vai dar, entendeu? Mas é possível você, como mestre, observar e compreender qual é o dom chamado do seu aluno, o dom e talento dele? Sim, é possível. É possível, o Espírito Santo dá discernimento, você consegue entender e consegue ajudá-lo. É um processo, é prática. Os dons que o Senhor vai derramando sobre as nossas vidas, você, quanto mais intimidade com o Senhor, mais poder. Nós somos empoderados. Vocês entendem isso? Eu vejo um monte de gente aí falando de empoderamento, isso, empoderamento. Nós somos, em Atos, fala que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Nós temos o poder do Senhor na nossa vida. E as crianças não são diferentes. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Eu queria poder falar com vocês, então, que há essa necessidade de ensinarmos as crianças no caminho que devem andar. Primeiro no discipulado, depois na mordomia cristã. Porque quando eu ensino a mordomia cristã para a criança, eu estou ensinando para a minha criança a cosmovisão. Entendeu? Porque ela vai viver de acordo com o que ela crê. Ela não... Gente, é uma coisa muito séria, porque nós precisamos primeiro ser, para depois fazer. Tá entendendo? Então, se nós somos, nós fazemos. Aquilo que está... nós não devemos nos preocupar com o que entra, mas com o que sai. Porque se o nosso coração for bom, se nós estivermos alimentando mais o nosso espírito do que a nossa alma, onde estão as nossas emoções e sentidos e desejos, nós vamos fluir no espírito de uma forma que vamos transbordar. Isso é transbordar, entendeu? É mostrar para o mundo através das nossas atitudes, através da nossa fé e através do que o Espírito Santo quer na nossa vida. Ele vai nos levando e nos guiando os passos. E com as crianças não é diferente. Eu tive o privilégio de servir criancinhas e vê-las no desenvolvimento, crescendo na graça e no conhecimento. E vendo os dons do Senhor sobre a vida delas. Eu lembro que uma vez, numa situação muito triste, eu estava num velório, muito tempo atrás, e no começo da minha caminhada, eu me vestia de palhacinha e era uma boneca, não era uma palhaça. Amo palhacinho também.
Mas eu era uma bonequinha, eu ia nas comunidades carentes e falava do amor de Cristo e fazia determinados trabalhos evangelísticos. E eu lembro que eu estava num velório uma vez, depois de muitos anos, já nem fazia mais esse trabalho, e veio um recado para mim assim no meu ouvido. Um rapaz mandou um recado falando assim: avisa para a Lilica, porque eu era a Lilica, avisa para a Lilica que eu me tornei um pastor. Olha que coisa linda, gente. Eu não lembro quem ele é, me falaram o nome, eu não me lembro, mas eu sei da glória do Senhor naquele momento e eu sei que ele acreditou no que o Espírito Santo falou para ele. Mas vamos entrar mais um pouquinho. Dons, né, no assunto. Dons ministeriais e dons espirituais. Não se preocupe não em marcar, porque se você tiver uma caneta e quiser marcar, ok. Se você não tiver, tudo bem também, porque a gente tem uma apostila. Eu vou dar algumas coisinhas para vocês e depois eu vou falar um pouco mais dessa apostila com vocês, tá bom? Dons ministeriais. Eu vou puxar aqui, porque eu escrevi tudo bonitinho. Eu vou dar para vocês um material onde tem vários versículos. Ó, 2 Timóteo 1,16, 1,6 fala assim: porque por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Você sabe por que muitas pessoas ficam sentadas na igreja e não trabalham em nada? Porque elas não descobriram o dom delas ainda, entendeu? Elas ainda não descobriram. E nós não podemos julgá-las porque elas ficam sentadinhas lá. Nós temos que ajudá-las a descobrir o dom delas. E se nós fizermos isso desde cedo, as nossas crianças já vão fluir no espírito e fazer a vontade de Deus na vida delas desde pequena. E não vai ter briga por cargo, não vai ter briga por nada, porque elas só vão glorificar a Deus e servir com amor. Elas só vão glorificar a Deus e servir com gratidão. Tá entendendo? Então, eu vou dar para vocês aí um papelzinho onde vai estar escrito alguns versículos. Um que nós devemos saber é que o Senhor dá dons a todos os seus filhos. Então, não tem essa de que, eu não tenho dom nenhum, tia, eu não sei, eu sirvo para nada. Eu já fiz essa pergunta, Senhor, parece que eu não sirvo para nada. Até que eu vi Joyce Meyer falando assim: Senhor, eu não cuido bem de crianças, Senhor, eu não cuido bem disso, eu não cuido bem daquilo, Senhor, o que eu faço de bom? Ela falava, escrevia. E aí eu falei assim, poxa, né? Olha. Então é normal que isso aconteça também com você. Por que eu estou falando direto com o professor, com você, pai, mãe, professor? Porque primeiro você tem que entender. É o que a Raquel acabou de falar. Primeiro tem que ser em você. Depois que você compreender, entender, aí você vai conseguir passar para o outro, né? Vai conseguir passar para as nossas crianças, né? Então vamos lá. A igreja. Olha o versículo que eu peguei aqui. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. O dom, primeira coisa, o dom é para a edificação da igreja, não é para você autopromover, não é nada para a tua glória, é tudo para a glória do Senhor. E saiba, o Senhor quer usar a tua vida mais e mais também para desenvolver nas crianças esse conhecimento de qual é o dom. Eu vi essa semana coisas maravilhosas acontecendo na minha casa. Eu estou estudando muito sobre dons e talentos e o meu filho, o Arthur Vinícius, falou assim, passou aqui por trás de mim e falou assim, precisamos orar, eu ainda não sei o meu dom. Olha, gente, vocês estão entendendo? Eles têm sede demais. Quando você dá o discipulado infantil para as crianças, quando você ensina a mordomia cristã para as crianças, eles querem mais. Eles querem mais, entendeu? Inclusive, isso que eu estou falando para vocês de dom, de mordomia cristã, de discipulado, vocês vão encontrar lá na página da Junta cursos gratuitos que vocês podem fazer e se aprimorar para ensinar com excelência. Também falando de curso de excelência, a tia... A Sunamita também dá um curso sobre professores extraordinários e nós temos que nos capacitar cada vez mais. Mas não adianta nada você se capacitar e não tiver uma vida de oração, de santificação. Então você também precisa ter, para que a unção do Senhor venha sobre a sua vida. Muitos professores falam comigo assim: eu sou formada, eu sou pedagoga, mas eu não consigo ficar com crianças. Eu não consigo, na minha igreja, ser útil, né, nessa área. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes não consegue, por quê? Porque falta essa questão de intimidade com Deus. Porque o dom de ensino ela tem, entendeu? O dom de ensino ela tem, mas precisa também ter a unção, né? E tem outros, por outro lado, que falam assim, tia Meirinha, eu não tenho diploma nenhum. Não se preocupe.
O Espírito Santo vai te capacitar e ele vem te capacitando no decorrer da sua vida. Eu falei isso numa palestra que eu dei há pouco tempo. O Espírito Santo vem te capacitando e se ele vem te capacitando, fique em paz. Ele vai trazer tudo que você precisa e ele vai te abençoar e você vai conseguir fluir dentro do desejo da vontade do Senhor. Amém? Sobre as crianças. Dons ministeriais. Por que eu preciso ensinar sobre as crianças, sobre dons ministeriais? Ah, tia Meirinha, cadê o parâmetro bíblico para isso? Nós temos, eu tenho aqui na apostila que eu preparei para vocês todos os versículos que vão trazer parâmetros bíblicos, tá bom? Mas vamos lá, dons ministeriais. Existem dons espirituais e ministeriais. Eu vou falar dos ministeriais, mas vocês já devem conhecer. Mas eu vou entrar um pouquinho mais aprofundado, tá? Dons de ministério, que vai servir na igreja. Por que eu tenho que ensinar isso? Porque a minha criança ela tem que olhar para dentro da igreja e desejar estar ali para o resto da vida dela. E ela tem que se encontrar ali. Então, eu lembro de uma história de uma criança que, com 7 anos, ele queria tocar flauta transversal. Ele queria tocar flauta transversal, só que ele estava trocando os dentinhos. E aí, quando ele foi fazer o curso de músico para tocar a flauta, disseram para ele que ele não poderia, porque ele estava trocando dente. Então, esse garotinho parou, pensou e pediu para a mãe dele o quê? Um violino. Pediu um violino. Falou, mãe, eu não posso tocar flauta, mas eu posso tocar violino. E aí ele aprendeu a tocar violino. E tocava flautinha doce por causa da escola. E aí ele foi se desenvolvendo naquele talento, né? Que eu vou falar de dons e talentos. Ele foi desenvolvendo nesse talento. E aí, quando chegou assim aos 12, uns 10 anos, 12 anos, que ele já tinha feito a troca da boca dura que eles chamam, esse menininho resolveu, ele teve uma ideia. Olha o dom dele aparecendo. Ele teve uma ideia de juntar meninos da idade dele, dessa idade, e eram os meninos da minha sala. Ele juntou 5 crianças, 5 meninos. Enquanto as mulheres tinham a reunião de mulheres e faziam seus treinamentos ali de mulheres, ele levava essas crianças para uma outra sala e ele treinava com essas crianças a flauta doce. Depois, ele começou a treinar com essas crianças o violino. Nisso, ele já tinha idade para começar o curso de flauta transversal. E ele começou. E ele foi um dos melhores na flauta transversal. Todas essas crianças foram parar, sabe onde? No grupo de músicos da igreja. Na orquestra da igreja. E aí você fala assim, tia, então qual que era o dom dele e qual que era o talento dele? O dom dele era de liderança. Porque como é que uma criança de 12 anos junta assim amigos que levantam a sério algo? Ele tem que ter um dom de liderança. O que vocês acham que ele vai ser quando ele crescer? Vocês sabem o que ele vai ser? Dentro da palavra, o que ele pode ser? Ele pode ser um pastor, né? Então, por quê? Porque ele conseguiu liderar com amor e fazer com que aquelas crianças não faltassem na aula. E ele ensinou com muito zelo. Qual que era o talento dele? O talento dele era tocar. Músico, ele tem talento, que são habilidades que ele busca, né? Habilidades adquiridas, né? Então, quando você busca uma habilidade, isso é um talento, né? Agora, Deus trabalha com talento? Claro que trabalha. Lembra que eu falei que eu era uma bonequinha, que eu fazia os evangelismos? Sabe o que eu fazia? Eu pintava o rosto das crianças. O meu dom não era pintar o rosto das crianças. O meu dom era o evangelismo. Entenderam? Então, eu evangelizava através dessa forma. Tem pessoas que se vestem de palhaçaria, vai na palhaçaria de palhacinho, e o dom dela não é se fazer aquela brincadeira, mas é através desse talento da arte falar da palavra de Deus. Tá entendendo a diferença? Vocês estão conseguindo compreender a diferença de um para o outro? Então, assim, Deus, a irmã fica assim, quando eu falo assim, de dons e talentos, quando eu costumo falar, eu vejo que as tias que são do recursos visuais, elas fazem assim, mas isso daí, então, e eu entro aonde? Entendeu? O que eu faço entra aonde? O seu talento é usado por Deus, porque através do seu talento, o Senhor te usa, né? O dom que você tem de ensinar, que é o dom de mestre, é melhorado, enfatizado através do seu talento. Então, uma coisa está ligada à outra. Vocês estão entendendo? Quando você é filho do Senhor, o seu talento você consegue juntar e ensinar.
Eu, por exemplo, eu não tenho um talento muito bom na questão de ensino. De ensino de ensino, não, de recursos visuais. Eu não tenho. Eu não sei fazer uns recursos maravilhosos igual vocês fazem. Só que eu tenho o dom de ensinar. Então eu uso do copo d'água para falar para falar que o Naamã foi nessa água. Nessa água, o Naamã foi mergulhado lá e ó, ele mergulhou, tomou lá os 7 mergulhos e foi curado. Por quê? Eu tenho o dom de ensino. Deus vai me dar as condições que ele sabe que eu vou conseguir usar. Agora, eu tenho talento? Tenho, para outras coisas. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco tristes porque não se encaixa. Quando você fala para um músico que ele não tem, isso não é dom porque não está dentro da palavra, é diferente, ele tem um talento, ele ficou meio borrado. Mas por quê? Porque é adquirido. Tudo que é adquirido é talento. Dá para entender? O que é adquirido é talento, né? Habilidades adquiridas é talento. E aquilo que é sobrenatural é dom, né? E aí tem os dons ministeriais, e aí a gente precisa explicar para as crianças. Por quê? Não sei se vocês notaram, mas a hierarquia nas igrejas são diferentes. E aí tudo que eu vou falando para vocês, é claro que você vai colocar dentro da sua realidade. Na minha realidade, por exemplo, na minha igreja só tem pastores. Entendeu? Então, assim, eu vou falar de apóstolos, mas assim, a minha igreja crê dessa forma, como que a minha igreja é? Entendeu? Eu já tive numa igreja que eles não acreditavam em apostolado, eles acreditavam que os apóstolos eram aqueles que viam a Deus, né? Algumas igrejas tradicionais pensam dessa forma. Mas depois, quando a gente vai estudar sobre o que é o apóstolo, qual a função do apóstolo, por que não existe apóstolos hoje? Né? A gente tem que entender, não existe mesmo. Então, assim, você vai colocar de acordo com a doutrina da tua igreja, tá? O meu trabalho que Deus me deu é de te mostrar sobre todos, tá bom? Então, vamos lá. Apostolado. Vou falar sobre dons ministeriais. Mas, Tia Miriam, por que você quer tanto falar de dons ministeriais? Porque é nos dons ministeriais que a manifestação dos dons espirituais também acontece. Tá entendendo? Então, assim, a capacitação que Deus nos dá, ele primeiro nos mostra qual é o seu chamado, né? Em que ministério você vai atuar? E de acordo com esse ministério, ele te dá. Ele te dá as condições necessárias. Por exemplo, vamos lá devagar, senão eu vou atropelando. Vocês me cortem, tá, tias? Se eu estiver passando do tempo, porque eu vou falando. Vamos lá. Apóstolo. A palavra apóstolo, ela vem do grego e significa alguém que é enviado. E você sabe o que o apóstolo faz? Você pode até ficar meio assim falando, sério? É isso que o apóstolo deve fazer. Ele deve fundar. Ele é aquele que, aonde não há uma igreja, ainda não existe um trabalho, ele precisa ir lá e ser o primeiro. É colocar a mão na massa. Não é ficar bonitinho lá, tudo arrumadinho e achando que tem uma hierarquia maior dentro da igreja, não. É colocar a mão na massa. É ir para onde Deus mandar. E provavelmente Deus, se ele é um apóstolo, Deus vai mandar para um lugar onde não tem ainda. Ainda precisa. E ele vai lá, ó, desmatar. E ele vai lá fundar, estabelecer. Então, o apóstolo, pode ver, é bíblico. A gente vê o apóstolo Paulo, a gente vê os apóstolos, o que eles faziam? E eles foram chamados de apóstolo depois da morte de Cristo. O que eles faziam? Vão. E aí, quando eles foram, era desbravando. Então, o apóstolo, ele desbrava, né? Não é ficar bonitinho sentado na cadeirinha achando que é mais superior a ninguém, não. É desbravando, entendeu? Então, a palavra de Deus, em 1 Coríntios 12, 28, fala assim: assim na igreja estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falam em línguas. 1 Coríntios 12, 28. Então, é importante que você fale para as crianças, por quê? Porque elas vão escutar, elas vão ouvir. Aí você pode falar, olha, algumas igrejas têm apóstolos. Eu, por exemplo, se fosse ensinar na minha igreja, eu falaria, na nossa igreja não tem, mas algumas igrejas têm. E aí, gente, eu não vou entrar na particularidade de que, pode, não pode. Por quê? Deus, ele tem uma multiforma de trabalho. Então, eu não vou entrar nesse mérito, eu vou ensinar. Porque a palavra de Deus fala que tem. Então, se tem, eu tenho que ensinar. E aí eu ensino para eles.
Em Efésios 4:11 fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Eu vou dentro dessa linha aqui, tá? Algumas pessoas vão falar assim: ah, mas isso era naquele tempo, nesse tempo não precisa mais. Peraí. Como assim? Deus é o mesmo, ele não muda, né? Ele não ia deixar de fazer algumas coisas hoje só porque a gente não quer, né? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa até que Jesus volte. Então, vai ser da mesma forma. Então, em Efésios 4:11, você vai ver falando sobre os apóstolos, sobre os profetas. Então, eu expliquei lá sobre os apóstolos. Depois, eu vou explicar sobre quem. Aí tem na apostila, tá bem longa essa parte. Depois eu vou falar sobre os profetas, que também vem do grego e significa falar antes. Gente, essa questão aqui é muito séria de profeta. Sabe por quê? Inclusive, ontem eu passei por uma experiência que não foi nada bom. Profeta. Profeta, geralmente, ele vê aquilo que é algo além, né? É algo que, olha, geralmente, ele anda mais sozinho. O profeta, ele não é muito... Ele não é melhor que ninguém, todos os dons são equivalentes, mas ele não é melhor que ninguém, mas ele tem algo que Deus, sabe, discernimento, algo que Deus fala assim, olha, eu lembro de uma situação, eu tinha 10 anos de idade, apareceu uma missionária aqui na vila, né? E aí os crentes da vila estavam, tipo, quase que adorando a missionária, né? E, nossa, uma missionária, uma missionária. E eu lembro que eu tinha 10 anos de idade e ela veio na porta da minha casa e todo mundo na rua desceu para ver a missionária, os crentes, né? E eu fui junto, né? E na hora que eu olhei aquela missionária, sabe aquele negócio? Ai, a missionária, eu cheguei. E ela falando e falando, e eu... Não deu, entendeu? Ah, eu sou profeta? Não, não sou, mas eu tô falando uma experiência que eu tive. Não deu, não sei, eu não sabia explicar, mas eu falei assim, ela é missionária? Aí falou, missionária. Eu lembro que não me beliscaram, mas eu acho que a vontade era de dar um beliscão na minha cara, no meu jeito, no que eu tinha feito, de tipo assim, tem um negócio aí que não tá dando, sabe? Tinha alguma coisa ali que... E eu fui contra todo mundo, entendeu? Então, geralmente, o profeta meio que... Ele viu alguma coisa que é sentimento, não dá pra... É íntimo, não dá pra falar, entendeu? E aí eu lembro que a outra missionária que estava recebendo ela, eu cheguei na missionária 10 anos de idade, gente. Eu cheguei na missionária e falei assim, cuidado com ela, viu? Ela ficou assim, eu falei assim, eu não acho que ela é missionária, não. Olha que 10 anos de idade, minha mãe nem sonha que eu fiz isso, mas eu fiz. Chamei a missionária do lado e falei, ela não é missionária, não. E aí ela pegou e falou assim, ficou quieta, não falou nada. É uma criança, deixa pra lá, né? Só que essa missionária foi embora e levou a outra, a senhorinha. Chegando na casa dela, ela encostou a missionária, que dizia missionária, na parede. E falou assim, me apresenta a sua carteirinha, me mostra de onde que você é, a sua missão exata. E aí a mulher ficou meio assim. Ela falou assim, você não me apresentar, eu vou chamar a polícia. A mulher falou, não chama a polícia, pelo amor de Deus, não chama a polícia, eu já tô indo embora. Tinha coisa errada lá, entendeu? Então, tá indo contra a palavra de Deus? Não, foi de discernimento de espírito. Tá entendendo? Então, às vezes, as nossas crianças, elas fazem esses tipos de coisas e a gente não entende. Por quê? Porque a gente fica subestimando, achando que o Espírito Santo não fala através delas. Entendeu? Mas ele fala. O Espírito Santo fala através das crianças, nós devemos confiar. Você sabe quando que um adulto dá valor para uma criança na questão espiritual? Quando a criança vem toda linda, coloca a mão na cabeça dele e vai expulsar. Sai, doença! Sai, demônio! Aí o crente é impressionante, fala, ai, que lindo, ele está olhando na cabeça da irmã. Mas quando uma criança é usada por Deus para trazer uma palavra, geralmente o adulto faz assim. Mas Deus usa as crianças. E aí a gente também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não é ser papagaio, né? Deu problema aí, Tia? Não, a gente entrou um pouquinho de perto. A gente quis ouvir direitinho. A gente está ouvindo a história da missionária. Pesada, hein? Tá. Então tem também que tomar cuidado. Por quê? Fugiu meu raciocínio. Temos que tomar cuidado também, porque a criança ela não é papagaio. Eu vejo às vezes as tias deslumbrando numas crianças que aparecem na mídia, mas se você analisar, aquela criança está imitando o pastor da igreja dela. E isso não é dom.
Isso é imitação. É diferente. A criança, quando ela está no dom ali, que o Espírito Santo está usando ela fala normalmente. Ela não muda o jeito de falar. Ela é normal. É o jeitinho dela falar. E ela também não vai falar uma mensagem longa. Ela vai falar pouquinho. Entendeu? Por quê? Porque é o jeitinho dela. Ela não vai ser transformada. Não vai acontecer isso, entendeu? Então, nós temos que ter discernimento. O profeta, ele vai falar. Agora, tem uma coisa, que os adultos erram muito e que, se não tomar cuidado, vai ensinar errado para a criança. Que é aquele negócio que foi uma experiência que eu tive, que eu fiquei sabendo ontem, que não foi muito agradável. É aquele negócio da revelação. Ah, eu vou lá no profeta. Ah, eu vou lá na irmã. Ah, eu vou lá. Como se fosse um horóscopo. Entendeu? Ai, tia menina, como você tá brava, a gente tá tão maravilhosa. Não tô brava, não, tô falando a verdade. Às vezes dói, mas é a verdade. Então tem gente que é assim. Não pode. Isso é pecado. Você tem que descobrir nada. Porque o profeta, ele vai profetizar a palavra de Deus. Ele tem prazer e ensinar a palavra de Deus. Ele vai exortar com amor. Então, nós temos que aprender sobre o profeta. Ah, no Novo Testamento tinha sobre o profeta? Tinha. Lá na apostila, vocês vão ver lá em Atos, capítulo 11, versículo 8, fala de um homem chamado Ágabo. O Ágabo, ele prediz algo que estava por acontecer no tempo do reinado de Cláudio. Cláudio lá em Roma. E aí, o que aconteceu? Ele falou que haveria o quê? Deixa eu ler aqui. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, lá em Atos, capítulo 11. Mas também houve uma outra situação, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês. Há uma outra situação que o apóstolo Paulo passou. Olha só, que daí foi mais ou menos a que eu passei, né? Em Atos 16 fala assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, o qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Tá entendendo? Então, por que a gente tem que orar, ensinar as nossas crianças a orarem? Para que elas também não sejam enganadas e que elas tenham o discernimento do Espírito Santo para entender quando algo é de Deus, né? Eu lembro, gente, e isso foi muito sério, eu não acreditava muito, não. Eu era uma pessoa muito tradicional. E eu lembro que eu tive estava eu, a Verônica, a tia Carlinha, muita gente. Essas tias que a gente conhece muito assim, a gente estava se conhecendo pessoalmente ali, e eu estava num congresso da APEC, aqui em São Paulo, e elas eram conhecidas, e eu e a Esther não, né? Então nós estávamos sentados assim do lado delas, a gente estava se conhecendo pessoalmente, mas a gente não era conhecida de vocês. As pessoas conheciam minha voz, mas não me conheciam. E todo mundo que vinha abraçava elas, e abraçava a gente de tabela, por educação. Se vocês olharem as fotos, eu tô por trás, assim, fazendo graça. Eu e a Esther por trás das fotos e tal, né? Ai, meu Deus. Aquele dia. Mas eu fui abraçada por uma mulher que eu pensei que era só mais uma, né? Tava abraçando a gente de tabela, mas ela começou por mim. E aí ela me abraçou bem pequenininha, baixinha, e ela falou assim: a sua voz vai para as nações. Isso era 2017. Ela falou assim: a sua voz vai para as nações. Eu não era tão pentecostal, hoje eu sou pentecostal, e naquela época eu era tão pentecostal. E aí eu peguei e falei assim: só tem um problema, amada. Aí ela falou assim: qual? Aí eu falei assim: eu não falo inglês, eu não falo espanhol, eu só falo português mesmo. Mas eu não estava desfazendo a irmã, mas assim, para mim era tipo, eu não entendi que aquilo era uma profecia sobre a minha vida, né? Que aquilo era uma bênção do Senhor sobre a minha vida. E aí eu falei isso, sabe o que ela fez? Ficou com raiva e falou assim: menina, não fala assim com o Senhor, porque o que ele fala, ele cumpre. Aí eu falei assim: desculpa, irmã. E aí eu esperei ela abraçar as outras, né? Que as outras eram as conhecidas. Ela não abraçou, ela foi embora. E eu fiquei assim. Imagino. 2018 a junta explode para 29 nações e a tia Menia continua não falando espanhol e nem inglês. Mas vai para as nações. Na primeira vez que eu recebi o convite para viajar para Bolívia, um missionário veio aqui, falou com meu marido e falou assim: deixa eu aí e tal, né? A gente vai fazer um trabalho lá e tal. Eu falei: agora eu vou para as nações. Meu marido falou: não, filha, não é tempo, não vai e tal. Eu chorei, fiquei 2 semanas orando, porque eu queria ir para lá. E dava para ir, minha filha ia. E aí o Senhor me lembrou: a sua voz vai para as nações. Eu falei:
Por enquanto é a minha voz. Tá bom, Senhor. Amém. Ótimo. Então, continuando agora. Vocês estão entendendo? Criança tem isso? Tem. Eu lembro que uma vez eu ainda estava assim, Senhor, eu estava saindo um pouco do trabalho com as crianças para trabalhar com eles. Porque o chamado, o propósito é o mesmo, mas o chamado pode se mover. Entendeu? Porque o espírito é vivo. Então, eu tinha algo que eu trabalhava. Primeiro, eu trabalhava na rua, trabalhando com as crianças na comunidade. Esses dias, meu filho deu risada. Ele falou, mãe, a senhora já subiu tanto morro. Eu falei, filho, era o que Deus queria naquele momento. Ou depois eu sou professora da IBD há 20 anos, mas depois eu fui para a IBD e fiquei muitos anos só na IBD. E depois eu começo a trabalhar com tias, ensinando tias e tios do Ministério Infantil. Então, o chamado foi se movimentando. E aí, eu comecei a ficar meio mal, porque eu não entendia. Se o meu chamado era de mestre, por que eu estava indo para trabalhar com adulto? Se era mestre com as crianças. E aí, um aluno na IBD, olha só, usado por Deus, Ezequiel é o nome dele, uma bênção do Senhor. Ele levantou e falou assim, tia, eu falei assim, oi, pode falar. Aí ele falou assim, você é mestre? Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, eu entendo tudo que você fala. Aí eu falei assim, amém, glória a Deus. Ele falou, é mestre, viu? Aí eu falei, amém, irmão. Acabou a minha dúvida. Entendeu? Aí eu falei assim, poxa, eu tô indo para trabalhar com os adultos, mas eu tô indo como mestre. Eu tô indo com o que Deus me deu. Entendeu? Não mudei nada, não mudou nada. Tudo bem, às vezes a gente chora, porque a gente quer ficar um pouco mais com as crianças, mas o pouco que eu tenho de ficar com as crianças, eu faço o meu melhor, entendeu? Entendo o movimento, entendo o que Deus quer. Agora vamos falar sobre pastor. Vocês já viram, meninas? Vou fazer para vocês essa pergunta. A gente vai falar do pastor fechando, Melinha. A gente vai fechar com o pastor. Congelou. Vou falar sobre pastor agora. Eu não entendi, cortou. Não, eu tô perguntando assim, se o pastor já é o fechamento da palestra. E congelou? Peraí. Ainda não. Ainda não, então vamos acelerar um pouquinho. Então vamos lá, gente. Depois vocês leem tudo, então eu vou falar sobre pastor. Você tem na sua equipe aí, nas suas crianças, uma criança que você viu, que você fala assim, esse vai ser pastor? Tem. Você fala assim, tem jeitinho de pastor, olha só o comportamento desse menino. Então, investe nele, ensina ele a fazer, e se dá para ele a oportunidade dele falar, deixa com que o Espírito Santo flua através dessa criança, para que isso seja testificado nele, tá? Vou correndo aqui. Mestre, o mestre, o que ensina, esmere-se em fazê-lo, Romano 12, 7. Então, você, tia, tio, esmere-se, esforce. Não é só estudar, mas é orar e ter uma vida de santificação, porque a unção do Senhor veio sobre a sua vida. Dons espirituais. Eu vou falar rapidão, então, aqui, tá bom? Dons espirituais. Existem 3 formas que você pode ver os dons espirituais. Eu falo muito, é muito pouco. Você é linda. O que são os dons da fala? São os dons de profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas. Quais são os dons de poder? São os dons da fé, operação de milagres e operação de cura. Esses dons, dependendo do seu chamado, do seu dom ministerial, é aí que o Espírito Santo habita, trabalha. Por exemplo, dom de poder. Quem é que vai ter esse dom de operação de milagres e de cura? Geralmente o evangelista. Entendeu? Porque ele vai para a rua, então Deus vai lá e usa ele na unção para que ele possa operar milagres, né? E dom de revelação, que são as palavras de sabedoria, de conhecimento e de discernimento. Geralmente os pastores, né? Um pastor pode ser mestre, mas o mestre geralmente não consegue ser um pastor. Por quê? Porque a unção é diferente, entendeu? Um pastor tem um amor de cuidado, o mestre quer ensinar. É muito fácil você saber quando o rapaz está pregando lá na frente, é pastor ou mestre, pela forma que ele ensina, né? Talentos, então vamos lá. O talento é uma habilidade conquistada, diferente de dom, que é algo divino. Amém? Bom, gente, tem uma apostila que eu preparei para vocês. Tem uma partezinha que eu vou dar para vocês e uma outra parte eu não vou dar, não, tá? Eu vou ofertar, eu vou pedir para que você oferte na vida de missionários, tá bom? Ela custa R$20 só. E aí, esse material é porque geralmente a gente faz muitos cursos gratuitos, não é? Vocês estão fazendo, né? Do Psyu, tá, Tânia? Isso, então, gratuitos.
Eu tô no Psyll, gente. Se você quiser entrar na Junta e fazer um curso gratuito agora, é só entrar lá na página da Junta Mundial de Missões Infantis e fazer um curso gratuito. Mas essa apostila, por que eu decidi fazer dessa forma? Porque nós tivemos um terremoto que atingiu alguns países fora do Brasil. E, inclusive, agentes da salvação. Quem são os agentes da salvação? São pessoas que transmitem os cursos da Junta dentro e fora do país gratuitamente. E temos uma tia que perdeu a casa dela. Então, nós queremos abençoá-la. Então, se você quer mais detalhes sobre essa palestra, é só falar lá com o pessoal da Junta e conquistar e ter esse material. É só uma oferta, tá bom? Geralmente eu não faço isso. Vocês me conhecem, eu não sou de fazer isso, mas uma situação dessa é necessário. Meninas, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Falo muito, desculpa se eu falei rápido, conteúdo enorme. Não, foi lindo. Tempo que não é nosso amigo, só isso. Eu estou muito feliz de poder participar, está maravilhoso. Eu vi a glória do Senhor hoje aqui e estou vendo que esse trabalho só está começando, então vocês se preparem, porque a unção do Senhor está sobre a vida de vocês e é do Brasil para o mundo. E o Senhor quer usar mais e mais vocês, amém? Assim como quer usar você que está nos assistindo também. Mais e mais, principalmente, como o Tiago falou, a fé, ela é manifestada através das nossas atitudes de amor. Então, nós estamos voltando da pandemia, as igrejas vão voltar, nós teremos que fazer resgatar as crianças, resgatar aqueles que ficaram deprimidos e teremos que buscar aqueles que estão oprimidos. Então, é momento de aprender tudo o que temos que aprender e os dons do Senhor serão manifestos na nossa vida para que nós possamos ganhar almas. É tempo de salvação. Hoje é dia de salvação. Então, seja um instrumento do Senhor na vida de muitos, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigada. Vamos combinar. Peraí, a gente vai fazer o coraçãozinho. Vamos combinar. A Raquel me mandou o link do material dela. Me manda o link do seu também, que eu vou fazer uma outra postagem só com esses links para as pessoas entrarem. Porque se eu postar aqui, a live vai ter umas 6 horas, a pessoa não acha. Então, eu vou fazer uma postagem só do link. Tá bom? O pessoal pegar a apostila. Os links dos cursos gratuitos também, tá bom? Aí você me pode mandar aqui no zap todos que você achar que é legal da gente postar, e aí eu faço uma postagem à parte só do link. E agora sim, o nosso coraçãozinho. Eu quero foto. Tira, gente, faz o print pra gente. Te amo em Jesus, minha vida. Sou muito grata pela tua vida. Você viu quando eu falei com a Flávia, né? Da importância sua. Depois a gente fala com a Eulália também. Te amo em Jesus, minha vida. Muito bom, abençoado. Agora a gente vai chamar, mais ou menos do mesmo tema, né? Missões. A junta eu vou te tirar. E aí a gente chama a Dani. Vamos chamar a Dani aqui.